Salve, galera! A seleção brasileira foi humilhada pela seleção da Argentina. Foi um massacre, um amasso, galera. Vexame do Brasil hoje. Seleção da Argentina 4, Brasil 1. Que chocolate, né? Vamos ver aqui o que os comentaristas do programa Linha de Passe vão falar agora depois desse amasso, desse vexame da seleção brasileira. Quero pedir para você ajudar o canal com seu like, inscreva-se, seja bem-vindo e ative o sininho, ok? Quero dar os créditos para a ESPN Brasil, link na descrição como créditos e vamos lá. Essa traulitada, como diriam os antigos, da seleção argentina para cima da seleção brasileira, 4-1 fora o baile. Olha, tava com uma carinha de 7-1 em dado momento, né? Aquela coisa desorganizada, aquela bagunça, aquele excesso de espaços que a seleção brasileira deu em todos os seus setores. Acho que a Argentina, essa seleção argentina, nunca teve tanto espaço para jogar na vida. E o Rafinha, que prometeu porrada dentro e fora de campo, levou. Foi abafado pelo futebol, não pela porrada, e pela incompetência da própria seleção brasileira. E a gente vai discutir muito se é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira depois dos resultados, segundo o presidente da CBF, né? É aquela avaliação linear do trabalho, né? Não tá boa a avaliação linear e hoje o linear, foi lá para baixo. A gente vai discutir se é viável Dorival Júnior, se ainda é possível permanecer com Dorival Júnior no comando da seleção brasileira e se a culpa é sempre do treinador, ou se o problema também está com os jogadores, porque já passou o Fernando Diniz, saiu o Tite, aí veio o Fernando Diniz, veio o Ramon. A culpa é do treinador, ele que faz a convocação, cara. Não tinha meio de campo hoje, cara. Veio agora o Dorival Júnior e as coisas continuam realmente péssimas para o lado da seleção brasileira, mais uma atuação horrorosa da seleção. Talvez a pior no comando de todos esses aí, de Diniz, de Dorival, talvez até do Ramon, talvez a pior atuação da seleção brasileira. Vexame. E é a cereja no bolo, né? Quando pegou um adversário à altura, mostrou o que é. Paulo Calçade, boa noite, Calçade. Olá. Bom, assim, surpresa, você fala, pô, que pancada, mas assim, Uma pancada. Não é um escândalo. Porque a gente conversou ontem aqui. Tinha uma questão do jogo. O Brasil não está jogando bem no sistema A, no B, no C e no D, tá bom? Sim. Aí você vai contra a Argentina para jogar bem aberto. Sim, sem recomposição. E oferecendo a eles uma superioridade no meio de campo. A gente mostrou as escalações. E estava nítido. A Argentina, teoricamente, tinha 4, porque o Almada faz o lado esquerdo de volta. E na nossa escalação, olhando para o jogo passado, tinha o Juliano Simeone, que foi para o banco de reservas e a seleção. E aí fica o mesmo time mais o Depou, que não tinha jogado partida contra o Uruguai. Só uma coisa, né, Calçado? Tudo isso sem Messi, hein? Sem Messi. Esse é um detalhe importante. A Argentina, então, foi contra o Brasil com 5 jogadores com características de meio de campo, uns de mais pegada, outros de menos, como o Almada, mas joga, e um atacante, o Julián Álvares. Cara, e o que aconteceu? Superioridade o tempo todo, jogo curto, jogo mais largo, todo tipo de jogo. O Brasil, quando subia para marcar, não encaixava. Você olhava para a imagem aberta, o Joeliton, sim, parecia um mestre de bateria, entendeu? Para cá, para lá, para cá, e o time nada. Cara, então era algo que era previsível. A gente estava aqui preocupado com isso. Aí vem o jogo e é um vareio. O perigo é a gente olhar para a seleção e começar a falar esse não dá mais, e não dá mais, não dá mais, não dá mais. Por quê? Porque você vai até no melhor do mundo, se você for assim. Embora eu desconfie que alguns a gente vai ter que repensar o futuro deles na seleção brasileira. Mas o trabalho do Dorival, o Dorival como concepção, ideia e execução, ele foi ruim em tudo. Ele na ideia que ele teve e na execução. Foi um vareio da Argentina. Um vareio. Foi um negócio assim. A Argentina, não sei como não forçou para dar um 7-1 também. Tempo. Ficar com 7-1. Poderia ter dado. Por isso que eu falei. Estava com um cheirinho, uma carinha de 7-1 de novo. Então, sim, é um negócio muito esquisito. E a Argentina, sem o Messi, ganhou do Uruguai fora de casa e do Brasil. Goleou o Brasil. São 2 partidas muito bem jogadas pela Argentina, conseguindo algo que é muito difícil. Você evoluir, passar de fase, quando você perde um gênio.
E a Argentina deu um passo adiante. A Argentina já está na Copa do Mundo, inclusive. Já está, né? e deu um passo. Jogou bem contra o Brasil e contra o Uruguai sem o Messi, que também a vida dele futebolística vai terminar. Então a Argentina conseguiu avançar e o Brasil... Acho que se o Edinaldo não conseguir explicar a situação do Dorival antes do jogo, imagina agora. O Edinaldo é mais responsável que o Dorival, tá? Aliás, o presidente que foi reeleito ontem, parabéns aos clubes brasileiros. Com unanimidade. Todos os clubes votaram, as federações também. Isso significa que está tudo certo com o Brasil. Feliz com a seleção. O calendário é ótimo, não temos problemas de arbitragem e a seleção está tinindo. Pelo menos é isso que eu deduzo da eleição na CBF. Pois é. Você citou o Messi, né? A Argentina jogando bem, passando bem pelos adversários. Sem o Messi, enquanto isso, a gente falava na redação, a seleção brasileira vive a virtualidade de Neymar, né? Exatamente. Como e o treinador disse isso. O treinador disse isso. Que preparou preparado em volta do Neymar, um cara que realmente não joga em alto nível, por questão de lesão e tal, há quase 2 anos. A gente pode falar isso, né? Pode aumentar esses anos aí. Mas... Não, é verdade. Pode até aumentar um pouquinho, é verdade. Se a gente fizer um cálculo preciso aqui, a gente vai aumentar um pouquinho mais. Mas jogou no Santos e tá... Calma, gente, Campeonato Paulista, né? Não, calma. A gente está falando de um Neymar que estava sendo preparado para pegar a Colômbia e a Argentina. Os maiores desafios dessa seleção brasileira aí do Dorival Júnior nesse momento. E a gente viu o que aconteceu. Vitor Birner. Boa noite, Vitor Birner. Tudo bem, William? Tudo bem. Boa noite a você, Jean Calçade, aos fãs das fãs do esporte. Quando o Calçade fala do 5º jogador da Argentina no meio-campo, eu desconfio, e desconfiança, obviamente, não é informação, é só uma ideia, que o próprio treinador argentino não acreditou que a escalação anunciada antes seria utilizada. Eu desconfio que ele achou que o Brasil ia entrar com o terceiro volante, não entrar é com o Ederson isso, no meio e entrar com 4. E aí ele, para ele ganhar o meio de campo, ele reforçou o setor. Mas realmente a escalação inicial foi colocada em campo e o Dorival decidiu que o Brasil tinha que jogar contra a Argentina. Não entendeu, e isso me chama muita atenção, porque o Dorival é bom técnico, só ver os últimos trabalhos do Dorival, os times todos bem treinados, em clube, bem preparados no dia a dia. Quando o Dorival chegava em clubes, por exemplo, como chegou no São Paulo na primeira vez, e mudou completamente o jeito do time jogar, melhorando um time que podia ser rebaixado, e fez uma campanha muito boa dali em diante, a campanha do São Paulo com o Dorival. E aí no Flamengo, pegando o Flamengo em crise, resolvendo os problemas do Flamengo em crise, e aí chegando no São Paulo, levando o time ao título de Copa do Brasil. Chegou na seleção brasileira e parece que toda a sabedoria, todo o conhecimento dele virou uma utopia. Tudo que ele entendeu que de pragmatismo necessário, como gerenciar um elenco do Flamengo, armar um esquema de jogo para facilitar, mesmo que não seja o ideal, para os jogadores que tinham que jogar, para o elenco funcionar, no Brasil tudo foi esquecido. Porque o jogo de hoje pedia que o Brasil jogasse fechado, com meio campo robusto, em contra-ataque. Ele decidiu jogar. Ele decidiu jogar contra o time que joga mais. Fora de casa, contra o time que está lá em cima na confiança, que atualmente é o campeão do mundo, né? E isso fez com que o fator clássico, que podia pesar em algum momento no jogo, desaparecesse. O único jogo que eu vi da Argentina mais fácil, eu vi Argentina e Peru, foi bem fácil para a Argentina, dentro de casa, que fora a Argentina tem um pouco mais de sofrimento em alguns jogos, foi contra a Bolívia. Foi o único jogo mais fácil que esse para a Argentina. Até o Brasil enfiou 5 na Bolívia. Foi o jogo contra a Bolívia. A Argentina fez 6-0. E não é pelo placar, porque foi realmente mais fácil. Sim. O Brasil, a não ser durante 10, 15 minutos do primeiro tempo, quando o Matheus rouba a bola e aí o Brasil faz uma pressãozinha que funciona, o Brasil não conseguiu jogar contra a Argentina. Um gol que nem se fazia justiça pelo que o Brasil estava apresentando. E vamos destacar, o Brasil tem jogadores melhores que os argentinos em várias posições. Sim. Mas não tem um time, não tem um coletivo. Não tem um time, e aí, como disse Calçade, parabéns a todo o futebol brasileiro, clubes, federações estaduais e CBF que aprovaram a gestão que faz a seleção brasileira estar numa situação dessa. O Dorival tem responsabilidade? Sim. Acabou a era Dorival para mim. Eu acho que o Dorival não continua na seleção e acho, inclusive, que isso faz, mas isso é um assunto para outro dia, que o Zubeldia fica ameaçado no São Paulo se o Dorival quiser. Mas e o Caixinha no Santos. Eu acho... Galera, responde aqui nos comentários. Eu acho que a seleção brasileira deveria ir atrás do Jorge Jesus. Quem você gostaria de ver na seleção brasileira? O meu nome ideal seria Jorge Jesus. Ele já falou declaradamente que gostaria de treinar a seleção. Ancelotti não vem, esquece, ele não quer. E o Guardiola também não quer. Então, eu iria atrás do JJ, cara. E vocês? Comente aqui.
De qualquer forma, o Dorival, que tem responsabilidade por hoje, se a gente for olhar o macro, ele talvez seja mais vítima do que responsável, apesar dos enormes erros de escalação hoje. Então, aí eu quero saber se o Pedro Ivalmeda concorda com isso. Está direto lá de Buenos Aires para conversar com a gente, para trazer todo esse clima, como é que foi lá no estádio, repercussão e tudo, mas também para dar o pitaco dele nessa história. Segundo o Vitor Birner aqui, acabou a era Dorival. Eu acho, né? Tenho certeza. Para ele aqui não dá mais, não vai rolar. Pedro Ivalmeda, seja bem-vindo aqui ao Linha de Passe. Não dá. Tudo bem, William? Um abraço para você, um abraço a todos os companheiros aí da bancada. Eu acho que a questão de acabar a era Dorival ou não acabar a era Dorival, talvez não seja hoje, talvez não seja semana que vem, pode ser hoje, pode ser semana que vem, pode ser 2 semanas antes da próxima data FIFA. A questão é que você completa 1 ano de trabalho do Dorival, a primeira janela FIFA dele foi em março do ano passado, e você não consegue dizer qual cara esse time tem. E aí você entra num jogo emblemático como o duelo contra a Argentina. Você não consegue ver uma mínima postura. Não tem cara, mas tem postura. É aguerrido. Tudo dá muito errado e você briga contra o óbvio, você se abre, você tem uma formação, a gente comentava durante a programação, mas são 2 meias, será que não vai baixar mais alguém? Não é possível que seja só 2 meias para o jogo contra a Argentina. E você olha o meio campo, o Scaloni não fez muito. Tá vindo com esses 2, tá todo mundo falando que só tem 2 por ali. Coloca 5 no meio de campo e ganha meio de campo. Me chama a atenção como a Argentina precisou de pouco. A Argentina vence, goleada, quem quiser chamar. A Argentina faz seu show aqui e me parece que ela precisou de pouco. Ela acelerou pouco, 2 chegadas, 2-0. O Brasil fez um gol. Ela acelera mais um pouquinho, 13. Ela acelera só mais um pouquinho no segundo tempo, 4. A facilidade, a passividade vai além de um time que não tem cara. Então, o comportamento, ele pede algo seja feito. Quem vai fazer é o Dorival, é o Edinaldo, são jogadores. Me parece que há pouca capacidade da comissão técnica e há pouca capacidade desse grupo, caso não haja uma mobilização. É um fim de feira. É difícil acreditar que algo diferente disso possa ser falado. Acho que muito vai ser comentado no Brasil sobre troca de treinador. Vamos esperar como é que vai ser a zona mista, a entrevista do Dorival. Se o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, vai falar alguma coisa. Agora, me chama a atenção a passividade, um time sem mobilização, o aquecimento, a Argentina a 100 por hora, o hino, o jogo, a forma como começa ali o jogo e pouco se fala. Depois do 4º gol, os jogadores mal se falavam, uma coisa de todo mundo muito resignado. Parece que todo mundo aceita que é isso aí mesmo. A fase é essa, a pancada é essa, tomara que acabe, pouco a se apresentar. Então, como eu vou discordar do Birner, de falar, não é o fim de uma era Dorival, é uma evolução de trabalho, é um acidente de percurso, o time viaja. Não tem nada a se tirar. Eu entendo quem não queira mais a continuidade do trabalho. Estabelece-se muito pouco em campo, fala-se muito pouco do que tem que ser feito. É sempre esse discurso de evolução, 4-1 na lata. A gente já falava aqui no Linha de Passe depois do jogo contra a Colômbia. Aquele dia a atuação não foi boa, mas a bola desviou e entrou. O que vai ser do jogo contra a Argentina? Ficar falando em evolução, e aí deu quase que a lógica, né? A gente passou a semana inteira, esses últimos dias, falando que a Argentina era amplamente favorita e não precisou se esforçar muito. Isso me chocou bastante aqui. A Argentina não fez a sua melhor atuação, a Argentina não acelerou, a Argentina não teve um ritmo alucinante, a Argentina controlou o meio e escolheu quando ia atacar. E quando atacou com uma facilidade, um ritmo aqui de, sabe, fim de festa mesmo, William. É, o jogo do churrasco. Um levou a sério, o outro parecia que estava jogando churras. Só um detalhe, eu não estou dizendo que eu sou contra a manutenção do Dorival, vamos discutir isso durante. Sim, você acha olhando a que... perspectiva da CBF, Sim. A entrevista do Edinaldo... Deu para entender. Eu acho que acabou, até porque o Edinaldo quer a opinião pública ao lado dele, a opinião pública vai detonar o Dorival de agora em diante. Para passar a bola para o Jean, números estarrecedores, né? Dá uma olhada nesses números aí para passar a bola para o Jean. Vamos lá, atenção. Posse de bola, 55-45. Finalizações, 12-3. 12-3. Finalizações certas, aí tem um 7-1. 7-1, pintou o 7-1. Cara, uma finalização da seleção brasileira. Que time horroroso. Isso não é um time, é um catado, né? Um horror. Construção de jogo 7-0 porque foi a bola roubada. Perfeito. O Brasil teve quantos escanteios no jogo? Nenhum. O Brasil não cobrou um escanteio no jogo. Um escanteio no jogo. E os escanteios que a Argentina teve a seu dispor, impressionante, as jogadas ensaiadas, sem a menor marcação, sem a menor atenção na seleção brasileira. Negócio impressionante a liberdade que eles tiveram, como tem repertório a seleção argentina, que a gente pouco vê na seleção brasileira. Jean, sem o Messi. Tudo bem com você? Tudo bem, William? Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, para mim esses números são até generosos com a seleção brasileira diante da superioridade da Argentina no jogo. De verdade, acho que a superioridade da Argentina foi acima disso. E era um desastre anunciado.
A gente não está falando aqui agora, quem quiser tem o podcast do Linha de Passe, é só ouvir o que a gente falou ontem, porque assim, eu não gosto muito dessa coisa de dizer, o técnico errou, o técnico acertou, porque técnicos tomam decisões com lógicas, com motivações que muitas vezes fazem sentido e que acabam não dando certo. Sim. A motivação para essa escalação de hoje não fazia sentido nenhum. Não fazia sentido nenhum. A escalação do Brasil hoje ela é completamente incoerente com a realidade das duas seleções. Porque faz muito tempo que a Argentina joga muito mais bola do que o Brasil. A seleção da Argentina a gente viu hoje. A facilidade com que ela joga a bola tem a ver, sim, com a postura do Brasil em alguns momentos, mas para mim tem muito a ver com a qualidade dos caras. E ontem a gente destacou isso também, ao olhar o meio-campo da Argentina, que inclusive na nossa escalação de ontem ainda tinha o Simeone e não tinha o Depou, né? Então tinha um a mais no meio-campo e a gente dizia, cara, todos esses caras sabem jogar muita bola, eles marcam, eles têm presença de meio-campo. Então, assim, a escalação do Brasil é completamente incoerente com a realidade dos dois times e esse é o principal ponto. Mas para mim tem um segundo ponto também que é, assim, a gente passou os últimos 2 dias discutindo, como eu falei ontem, o decálogo do macho, essa coisa da virilidade acima de tudo no futebol e esse clichêzão besta, né, mas enraizado no Brasil, de que o argentino só dá porrada, de que o argentino só sabe bater. Aí a gente fica se referindo àquela cotovelada no Rafinha como se isso fosse a prática de todos os jogos entre Brasil e Argentina nos últimos 5, 6, 7 anos. Não é assim. Sim. Basta olhar os jogos, basta ver como a Argentina tem jogado futebol. Então, assim, enquanto a gente passou aqui discutindo bobagens como jogador raiz, tem que ser raiz, não tem que ser raiz, essas coisas que não levam absolutamente nada, que não acrescentam nada ao jogo, a Argentina, muito esperta, porque eu até disse ontem, cara, se eles caírem nessa pilha, vai ser uma bobagem para a Argentina. Isso é uma bobagem, porque, afinal de contas, eles sabem jogar futebol hoje. A gente tem bons jogadores, mas não sabe jogar futebol como time. Se eles entrarem nessa pilha, eles vão se dar mal. Quer dizer, eles que vão perder qualidade do jogo deles, não o Brasil. Sim. Eles não entraram na pilha. Eles jogaram bola o tempo todo. O bobão do Dibu Martínez, como sempre, tentou lá no intervalo. Tirou a mão no Rafinha, eles foram ali no Rafinha dar uma cutucada. A gente sabia que isso de alguma forma ia acontecer. Sim, mas ele foi lá no intervalo e tal. O espetáculo pessoal dele. Ele é um cara que precisa dar o seu show particular, que precisa fazer, que vive dessas coisas. Sim. Ele fez a maior defesa da história das Copas para mim, mas ele vive muito desses shows particulares que ele dá e ele foi lá tentar dar mais um showzinho. Agora, tirando a atitude do Dibu no intervalo, você só vê a Argentina querendo jogar bola, que é o que ela faz muito melhor que o Brasil hoje. E por isso o jogo foi 4-1, digo, mas ficou barato. Ficou 4-1 mesmo. Ficou barato. Vamos lá então, galera, para as manchetes depois do jogo. A Argentina surrou o Brasil, né, cara? Olha aqui as manchetes. Temos aqui, 4-1 nocaute. Brasil é atropelado pela Argentina e sofre a pior derrota para os rivais em 41 anos. A atuação da seleção é vista como um vexame histórico. Também acho. Brasil sofre a maior derrota da sua história em eliminatórias. Jornais estrangeiros destacam goleada. Porrada monumental. Essa aí foi pro Rafinha, né? Atuações. Vamos ver aqui, galera, as atuações. Temos aqui o ranking de atuação que eu gosto de ver, cara. Ranking de atuação. Bento, frangueiro, 0,8. Muito mal, hein? Pelo amor de Deus. O primeiro gol foi um frango. Wesley, 3,1. Nota do público, tá, galera? Também como que o Wesley vai jogar bem numa seleção bagunçada dessa, sem padrão nenhum, né? Marquinhos, 1,0. Isso vale para todos. A seleção do Dorival Júnior é muito ruim, cara. Muito ruim. Murilo, 1,1. Léo Ortiz, 3,0. Guilherme Arana, 0,9. André, 1,9. Ederson, 1,6. Joelinton, 1,0. João Gomes, 3,3. Rafinha, 2,3. Ainda teve uma nota boa, Rafinha, em 2,3. Rodrigo, 2,1. Hendrick, 1,4. Matheus Cunha fez o gol, 4,9. Savinho, 2,2. Vini Júnior, 3,3. Dorival, 0,3. 0, né? 0. Dorival foi péssimo. Escalou mal, mexeu mal. Cadê o meio-campo? Não tinha meio-campo. Convocando sempre alguns jogadores aí que não jogam nada. Convoca jogador de empresário e dá nisso, né? Seleção brasileira, parabéns. Mais um vexame histórico, hein?
Vergonhoso, cara, essa seleção. Tomara que esse tal de Edinaldo, presidente da CBF, não vá atrás do Felipe Luiz, cara. E se for, tomara que o Felipe Luiz fale não. Tomara, cara. Torço para o Jorge Jesus assumir essa seleção aí. É isso, galera. Muito obrigado a todos, saudações e até mais. Fui!